Estamos de volta ao vivo com o Manhã News, diretamente dos estúdios aqui da TV Mogi News. Agora são 7h35. E agora nós vamos conversar com a especialista em educação financeira, Odete Reis, sobre as alterações nas regras da poupança. Bom dia, Odete. Bom dia, Douglas. Bom dia. Bom dia, Odete. Tudo bem? Tudo bem. Explica pra gente quais são essas alterações na poupança que todo mundo está querendo saber. Finalmente mexeram na poupança. Puxa vida, Pois né? é. Puxa vida. Olha, a poupança, o que acontece? Com os juros muito altos, né? Os juros altos, o governo precisou mexer na poupança para poder equalizar, né, esses juros. Então, o que aconteceu? A poupança, só para a gente entender um pouquinho, a poupança até hoje, ela rendia 0,5% ao mês, que se daria um total de 6,17% ao ano, mais a TR, que é uma taxa de referência. A TR agora em abril, ela fechou em 0,24. Então, era um rendimento significativo. O que acontece? O governo, ele mudou essa regra. Ele atrelou agora a poupança com a taxa Selic. A taxa Selic é aquela taxa que o Banco Central usa para todos os investimentos, né? Então, o governo, ele acionou um gatilho a partir de agora. Então, toda a taxa Selic, só para entender, ela está em 9%, ela vem caindo, ela estava em 13,75%, ela vem caindo, ela está em 9% atualmente. Toda vez que a taxa Selic tiver a 8,5% ou menor com essa porcentagem, o governo vai acionar um gatilho na poupança. E aí o rendimento vai ser apenas 70% da taxa Selic. Então, só para entender, por exemplo, agora em maio, no final de maio, vai ter uma reunião do cupom. O Banco Central vai fazer uma reunião do cupom e espera-se que ele vai abaixar a taxa Selic para 8,5%. Só para você ter uma ideia, uma aplicação vamos falar na prática, Claro. Uma aplicação de R$10 mil hoje, nas condições atuais da poupança, em um ano, o investidor receberia R$637. Com esse novo gatilho, digamos com 70% da taxa da Selic, de 8,5% mais a TR, ele vai receber R$617. Então ele vai receber menos, né? Vai receber menos. Mas a diferença é pouca, né? A diferença é pouca. Agora, se a taxa Selic, continuar caindo, por exemplo, ela vai continuar caindo, digamos que a próxima reunião do cupom, eles caiam, porque a expectativa é que vai continuar caindo. O governo, ele quer baixar os juros. Quer chegar até um nível de 3%, mais ou menos? Mas esse é o juros real, que é a Entendi. Selic menos a inflação. O juros real, ele quer chegar a 2,5%, que é a taxa Selic menos a inflação, é o juros real. Uma taxa Selic de 7,5%, por exemplo, vai chegar ao investidor que investiu R$10 mil, durante um ano, ele vai receber R$525. Vai diminuir. Mas é o seguinte, os outros investimentos também vão ter rendimento menor, porque os juros reais vão cair. Quer dizer, na verdade, assim, acabou aquela festa de juros altos e que todo mundo ganha muito com especulação financeira também. Isso também é positivo, né? Entendi. Então, no caso da poupança e outros investimentos, vai cair. Então, as pessoas não devem estar muito felizes, né, Odete? Mas é bom para a economia, de modo geral, essa alteração? É bom para a economia, porque você veja, nós temos juros assim, os juros são altíssimos. Por exemplo, quem paga juros de cartão de crédito? É um absurdo, chega a ser pagar 200%. Quem paga juros de cheque especial? Os juros todos, no geral, os juros caíram, e caíram significativamente. Por exemplo, você vê que agora os bancos públicos estão colocando taxas bem baixas para estimular o consumo e para que os outros bancos também diminuam os juros deles. Entendi. O governo está brigando muito com o spread, né? Que é a diferença que os bancos captam dinheiro e a diferença de quando eles devolvem esse dinheiro para você de alguma forma de aplicações. Então, essa diferença, o governo quer diminuir ele está forçando para que os bancos privados também diminuam esse valor. Odete, Certo. agora na visão econômica, para um país crescer, ele tem que estar com juros menor mesmo? Juros menor. Juros menor, porque os juros altos, ele acaba corroendo o nosso dinheiro, né? Ele corrói o nosso dinheiro. E o governo também, o que ele quer? Ele quer rodar a economia, ele quer que as pessoas
comprem com juros baixos e que as pessoas façam o financiamento. A inadimplência do Brasil, ela cresceu muito no último ano, bastante, porque a ascensão da classe D e E, de repente as pessoas tiveram acesso a todo tipo de crédito, facilidade em tudo. E o que aconteceu? Começaram a comprar tudo, a financiar tudo e as pessoas não conseguiam pagar. Não conseguiu pagar. Então, as pessoas começaram a ficar, a inadimplência começou a subir. E as pessoas estão inadimplentes, o que acontece? Elas ficam com o nome delas comprometido, elas não compram mais. Isso eu estou falando de maneira muito simples, né? Maneira muito simples. O que acontece? Ele quer que as pessoas paguem as suas contas e continuem emprestando, comprando, financiando com a taxa de juros menor. É muito positivo. Então, tem que... Como vai cair esse rendimento, Odete? A dica é você investir um pouco mais. Então, se eu coloco lá R$100 na poupança, eu coloco 200, algo assim? Assim, na verdade, quanto mais você investir, independente do valor, quanto mais você investir, é melhor. A pessoa que consegue poupar do salário dela, no mínimo 20%, o ideal é 30%. 20%, ter uma poupança, ela ter um rendimento para que ela tenha, para as necessidades urgentes e também para o futuro. Quanto mais você poupar, quanto mais você comprar com desconto, é melhor, é melhor. Agora, nem todo mundo consegue comprar tudo à vista. Você precisa financiar. E a economia gira também em torno desses créditos. Né? Penso eu aqui uma dúvida. Se essas taxas diminuírem bastante, às vezes vai acabar sendo até mais viável a pessoa, em vez de poupar um dinheiro para fazer um financiamento, entrar já num financiamento, porque o juros vai estar menor? Ou eu posso estar falando besteira nisso? Não, porque assim, os juros do financiamento sempre vai ser maior do que os juros de uma aplicação. Então, por mais que o governo agora baixou os juros para cheque especial, para financiamento, por mais que os juros estejam baixos, ele sempre é maior do que você investir. Por exemplo, eu pesquisei carro, inclusive essa semana, e fiz pesquisa sobre carro. Os juros está em torno de, eles falam 99,1, mas sempre tem algumas taxas, 1,45, 1,90, você vai pagar esses juros para comprar um carro. E se você colocar numa aplicação financeira, você vai ganhar os juros 0,5, 0,7, quer dizer, você tem pagando juros maior. O ideal para o consumidor é sempre guardar dinheiro e dar o valor maior da parcela possível. Esse é o ideal. Então, nada de financiamento, sempre pagar o que pode. Esse seria o ideal, mas se você precisar financiar, pelo menos os juros está mais baixo. Agora, falando um pouco sobre a poupança, assim, esses depósitos que eu falei, os depósitos antigos, eles continuam a mesma coisa. Quem tinha depósito até dia 4 de maio, sexta-feira passada, ele vai continuar com esses 6,17 ao ano mais a TR. A Selic acima de 8,5%, continua esse mesmo rendimento. Somente os depósitos novos. Então, se eu chegar hoje e depositar, aí vai ter mudança. Então, quem tinha antes está normal. Vai ter mudança. E na hora de você sacar o dinheiro, digamos, você tem uma poupança antiga e você fez um depósito hoje. Aí você precisa sacar daqui a alguns meses. O saque tem que ser feito, o banco tem que tirar o dinheiro do depósito que rendeu menos. Eles são obrigados a fazer isso. Do depósito que rendeu menos. Por que, Odete? Não, porque assim, você fez uma poupança. Você tem uma poupança antiga que está rendendo um pouco mais. Tá? A poupança nova está rendendo menos. Quando você vai, eu tenho lá 10 mil, vou precisar tirar 2 mil reais. Na hora de sacar o dinheiro lá, o banco ele é obrigado a tirar aquele dinheiro com a taxa que rendeu menos, para você não perder dinheiro. Tá certo. Entende? Então, de modo geral, Odete, aquele rendimento fixo de 0,5%, a grande alteração é essa, né? Que não vai ser mais tão fixo. Se a taxa se for para 8,5% e diminuir, não rende mais esse 0,5%. Exatamente. Assim, as poupanças que foram feitas até dia 4 de maio, sexta-feira passada, todas elas ficam rendendo para o resto da vida os 6,5% mais a TR. O que você tinha guardado até dia 4, isso vai render sempre esse valor. Não importa se a Selic subir ou descer. Essa regra vale para os novos depósitos. Isso é importante esclarecer, para os novos depósitos.
Entendi. Para os novos, assim, aí o rendimento vai ser 70% da taxa Selic, 8,5%, de 8,5% ou menor que esse valor. Odete, chegou uma pergunta aqui pra gente, o Cláudio Roberto Santana, ele é daqui do centro de Mogi. Ele pergunta o seguinte, quem fez um financiamento da Minha Casa Minha Vida antes do corte de juros, terá um reajuste de juros também? Da Minha Casa Minha Vida, olha assim, os financiamentos que foram feitos, esse financiamento, ele está perguntando porque o governo anunciou que diminuiu todas as taxas. Ele firmou um contrato. Então, para os contratos firmados, as taxas permanecem as mesmas, não tem alteração. Assinou certinho, então, ele assinou, ele fez um contrato, então o governo não vai mexer nessas taxas. O que ele pode fazer é ir lá e verificar como que está isso, se de repente ele pode fazer, eu não sei qual é o tempo que falta, como que está a situação dele. Mas dá para você ir em um outro banco e verificar como que está o financiamento e fazer outro financiamento e matar o financiamento velho dele. Mas refinanciar. Mas esse financiamento, ele fez um contrato e esse contrato ele vai ter que arcar até o final, o final do contrato. Então ele pode ficar tranquilo aí, o Cláudio que... Tá tudo certo. Não, ele quer uma taxa melhor, ele quer usar a taxa do governo, mas... Não vai dar. Mesmo para carro, eu financei um carro, agora as taxas diminuíram. As pessoas perguntam muito isso para mim. Eu tenho financiamento de carro e agora? Não, se você firmou um contrato com o banco, você vai ter que arcar com aquela responsabilidade até o final. Infelizmente é assim. O que você pode fazer é você, talvez, ir em outro banco e verificar, olha, eu tenho um contrato assim, em outro banco, qual é a taxa que você me consegue? Aí ele quita o financiamento que ele tem e financia o outro. Sim. Mas isso tudo demanda pesquisa, perguntar, se informar. Mas assim, a dica que eu dou é sempre tentar negociar com o próprio banco. Porque quando você muda de banco é bem complicado. Você tem débito automático, às vezes a conta salário. Então, como os bancos estão nessa concorrência por conta desses juros baixos dos bancos públicos, então, para que a pessoa tente negociar com o próprio gerente dele. Odete, agora, esse assunto gera muitas dúvidas, a gente sabe, de forma bem didática para a gente entender o que é a taxa Selic, de que forma ela influencia e o que ela tem a ver com a poupança. A taxa Selic é uma taxa, é uma referência que o Banco Central tem para gerar toda essa parte de investimento da economia. Então, o Banco Central, ele mexe com a taxa Selic de acordo, ele quer baixar a inflação, a inflação está alta, para baixar a inflação. Então, é uma referência que ele tem, onde ele tem autonomia, e a taxa Selic, ele mexe com a taxa Selic quando ele quer mexer na economia, quando a economia precisa regular, é um regulador da economia, falando de uma maneira muito simples. Tá certo. E qual que é o problema da renda fixa pagar menos que a poupança? A renda, assim, a pessoa tem que ter cuidado. O que é renda fixa? A poupança é assim, a poupança nós não pagamos, porque a poupança ainda é um bom investimento, porque a poupança não cobra imposto de renda, não cobra taxa de administração e é um investimento muito seguro, porque o governo ele garante, né, até R$70 mil é garantido, é um investimento seguro. A renda fixa, que são os CDBs, né, Tesouro Direto, os fundos. Esses investimentos, você paga imposto de renda e você paga taxa de administração. Então, quando o investidor ele tem um valor significativo, aí eu tenho R$50 mil, eu vou investir. Ele vai a um banco, o gerente fala assim, olha, investe em CDB, porque o CDB, a taxa tá ótima. Ele tem que sempre considerar que incide imposto de renda e incide também, e tem a taxa que o banco cobra para administrar o dinheiro dele. A poupança o banco não pode cobrar, porque o governo garante. Então, assim, a diferença é você pesquisar. Não tem como falar esse é melhor ou aquele é pior. Você tem que... Depende da quantia que você tem, do prazo que você tem para aplicar. Quanto mais tempo você deixa um dinheiro aplicado, menos você paga imposto de renda. Quanto maior a quantia que você tem para aplicar, maior é a taxa que você recebe. Então, é tudo questão de pesquisa. Então, com essa mudança, não tem como indicar, é melhor a poupança ou o Tesouro Direto? Depende do quanto você tem para aplicar. Depende do quanto, depende do prazo. No momento, enquanto a taxa Selic ela está em 9%, no momento a poupança é um bom investimento. Mas assim, o poupador, o investidor,
o importante, como tudo, né, que nós fazemos, é você fazer pesquisa, é você conversar com o seu gerente, é você tentar entender cada vez mais. A dica é essa, isso é importante, é fazer pesquisa mesmo. E por que o governo quer evitar essa fuga da renda fixa? Essa fuga da poupança, da poupança, porque é o seguinte, como que eu vou explicar de maneira bem simples? A taxa Selic alta, a poupança está rendendo muito. O que vai acontecer? As pessoas vão sair da renda fixa e vão todas para a poupança. O governo precisa de dinheiro, os bancos precisam de dinheiro. Né? Tem que ter dinheiro na renda fixa. Não dá para você... Se todo mundo vir para a poupança, como é que o banco faz? Como é que os outros bancos ficam com relação aos outros investimentos? Então, para evitar essa fuga da renda fixa para a poupança, o banco está diminuindo a parte, o valor de investido na poupança. Certo, Odete. Obrigada pelas informações. Bom dia. Tá, bom dia. Obrigado, Odete. Tá, bom dia, viu?